Bom dia. 2 Timóteo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como a maioria das cartas de Paulo, ele inicia sempre se identificando, dizendo quem é e o que está fazendo e por quê. Ele começa dizendo aqui que ele é Paulo, é ele, que está escrevendo a carta, que ele é o quê? Um apóstolo de Cristo. Ele não é um apóstolo desta ou daquela denominação. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo quer dizer enviado. Ele é um enviado de Cristo. Mas por que ele é enviado de Cristo? Quem determinou isso? Deus. Pela determinação de Deus. Deus determinou para que ele fosse um enviado de Jesus Cristo. Isso que está de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. De acordo com a promessa que está em Cristo Jesus. De acordo com a palavra de Deus. Jesus nos mandou para nós vivermos o Evangelho. Sermos o Evangelho. Pregarmos o Evangelho. As pessoas têm que ler em nós o Evangelho. É mandamento de Jesus, de acordo com Deus Pai. É interessante como nós falamos assim, às vezes nós deixamos nossas responsabilidades. Ah, não, quem tem que fazer isso é o pastor, é A, B, C. Mas na verdade somos todos nós. É a nossa função pregarmos o Evangelho. Eu sempre digo, não só de boca, mas principalmente com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver. As pessoas têm que olhar em nós, têm que saber, têm que ver Cristo em nós. Saber que nós somos pessoas confiáveis. Saber que em nós elas vão escutar, quando necessário, conselhos, palavras sãs, boas, que traz vida, que conduz a vida. Nós temos que falar de Cristo. As pessoas têm, às vezes, muita preocupação de estar falando de si mesmo. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós temos que falar quem é Jesus, o que ele fez por nós. O que ele faz por cada uma das pessoas. Qual que é a promessa dele? Que a promessa é vida. E vida em abundância. Vida eterna. E é isso que Paulo faz questão de lembrar sempre nas suas missivas. Versículo 2 ele fala, Timóteo é filho muito amado. Aí vem o cumprimento cristão. Graça, misericórdia e paz proveniente de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus diz para nós saudarmos sempre, de acordo com a palavra, trazendo paz. Até mesmo uma casa, quando nós visitarmos uma casa, nós devemos saudar a casa. Se naquela casa tiver paz, nós receberemos também a paz. E as pessoas receberão a paz naquela casa. Se não que tiver a paz, que a paz volta então para nós.
Então, Timóteo aqui, Paulo aqui estava falando com Timóteo, você é um filho muito amado. Não é um filho legítimo, um filho de sangue não, mas é um filho da fé. Nós conhecemos a história, Paulo pregou, Paulo ensinou Timóteo e inclusive o levantou como pastor e deixou ele tomando conta, administrando algumas igrejas. Paulo, inclusive, deixou ele com a responsabilidade de levantar pastores para administrar algumas congregações. Então, Paulo, aos olhos dos homens, colocou Timóteo em uma posição bem elevada espiritualmente. Por isso ele fala, Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e parte proveniente de Deus e de Jesus Cristo. Graça e paz proveniente de Deus. Não é de Paulo, não é de ninguém, não, é de Deus. Do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Senhor. Eu vejo as pessoas cumprimentando. Hoje o cumprimento normal, hoje é graça e paz, ou então a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós temos que falar isso, nós temos que ser sinceros. Tá? Não adianta falarmos por falar. Mas sim sermos honestos no nosso cumprimento. Saber que nós estamos expressando um desejo real. Que nós estamos trazendo a paz de Jesus Cristo. Nós estamos entregando a graça do Senhor. Versículo 3. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Rendo graças a Deus, eu glorifico a Deus, é isso que Paulo está dizendo. Eu constantemente estou glorificando ao Senhor, estou exaltando o nome do Senhor, a quem Ele serve. E Paulo falou, eu sirvo com a consciência limpa. Será que nós podemos dizer que nós servimos ao Senhor com a consciência limpa? Porque eu vejo muitas pessoas hoje falar que servem, não sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Mas você vai olhar a vida dessa pessoa, você percebe que ela não vive, não serve realmente o Senhor. Eu geralmente, quando eu conheço alguém que se identifica como servo do Senhor, eu faço questão de prolongar a conversa ali, até mesmo para mim saber que tipo de vida essa pessoa vive, o que é que ela pregoa, o que é que ela ensina, se está de acordo com a palavra de Deus. O que é que ela espera do Senhor? Porque a bem na verdade, hoje, o que nós mais temos são pessoas que buscam o Senhor em prol de algum benefício. Elas não servem o Senhor, elas querem que o Senhor serve elas. Elas querem que o Senhor sirva. Não elas servirem ao Senhor. Paulo fala, eu sirvo com consciência limpa. Paulo sabia que ele buscava servir o Senhor, ele fugia do pecado, ele lutava contra ele mesmo, lutava contra a carne, os desejos dele. Ele procurava viver o Evangelho de Jesus Cristo, ele procurava viver a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou para ele fazer, prever o que ele procurava fazer. Era isso que ele procurava fazer. Então ele falou, olha, eu sirvo a quem sirvo com a consciência limpa. Olha que maravilha, ele poder fazer tal afirmação, eu sirvo a Deus com a consciência limpa. Eu sirvo a Deus, estou tranquilo porque eu não tenho pensamentos voltados para o pecado, eu não penso em pecado, eu não desejo o pecado, eu não quero o pecado, eu fujo, eu combato tudo isso. Ele tinha essa tranquilidade, como ele disse aqui. Ele falando isso para Timóteo. Como serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de ti. Ou como meus antepassados serviram. Ah, mas os antepassados dele, quando serviram, não era a época de Cristo ainda. Mas aquelas pessoas, aqueles antepassados, que buscavam servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, eram fiéis.
Você, antes de Cristo vir, ainda Israel vivia na prática da lei de Moisés, mas aqueles que tinham temor, respeito a Deus, praticava aquela lei. Por que praticava aquela lei? Porque era uma determinação de Deus. Até a vinda de Cristo, porque sempre eu falo, a lei foi um aio até a vinda de Cristo. Então ele fala, lembrando meus antepassados, e lembro constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Será que nós temos alguém, pessoas, parentes, amigos? Será que nós oramos por essas pessoas? Será que nós somos fervorosos nas orações em relação a essas pessoas? Será que nós clamamos ao Senhor, intercedemos ao Senhor por estas pessoas? Porque às vezes nós fazemos oração de 2 palavras, o Senhor abençoa fulano. Mas será que realmente nós conversamos oração, diálogo? Será que nós dialogamos com Deus? Nós expomos, apresentamos a Deus a essas pessoas? Será que nós pedimos o Senhor mesmo para socorrer, agir na vida dessas pessoas? Nós temos que ser fervorosos nas orações. Paulo falou, eu sou fervoroso em orações. Eu lembro de você dia e noite minhas orações. Tem pessoas que falam assim comigo, não, pastor, eu deixo para orar de madrugada, 3 horas da manhã, porque é melhor para orar, Deus ouve mais. Não, Deus ouve a qualquer momento. A qualquer momento, em qualquer situação. Nós devemos orar em todo o tempo. Pastor, tem momento que não dá para orar. Qual momento que não dá para orar? Não existe. Eu constantemente procuro orar. Se eu estou no escritório, se eu estou andando, se eu estou dirigindo, se eu estou tomando banho. Não, pastor, tomando banho, você está pelado debaixo do chuveiro, não pode orar. Deve orar assim todo o tempo. Nós estamos ligados nele. Nós somos tempo, nós somos oradia do Senhor. Nós temos que estar orando em todo o tempo. Nós devemos constantemente viver em espírito de oração. Então não existe momento, não existe lugar. Não, pastor, mas por que? Eu estou num ambiente assim, eu estou na rua, estou no trabalho, e daí? Mas esteja em espírito de oração, ore em pensamento, clame o Senhor, interceda pelas pessoas. Interceda pelos seus parentes, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelo seu patrão, pelo seu empregado. Interceda, porque isso é mandamento, é ordem do Senhor. Nós devemos orar por todos. Versículo 4. Paulo fala assim, olha, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Quando Paulo partiu, quando Paulo saiu, deixou, o Timóteo também ali de maneira emotiva e despedindo, as lágrimas corriam dos seus olhos quando estava despedindo-se ali de Paulo. Paulo falou, eu lembro, Dani, eu tenho um carinho grande por você, tenho verdadeiro amor por você, e naquele momento, quando nós estávamos despedindo, eu lembro das suas lágrimas, eu tenho saudade de você, eu quero rever você o mais breve possível, né? Para que eu tenha alegria, para que nós possamos nos alegrar mutuamente. Nós devemos aprendermos a amarmos os nossos semelhantes, gostarmos das pessoas. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tem pessoas que são mais ligadas a nós vemos pessoas mais sentimentais, mais emotivas, né? Devemos aprendermos a amar, retribuir o amor que recebemos, porque é mandamento do Senhor. Versículo 5, ele diz assim, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, estou convencido que também habita em ti. Paulo falou, olha, também eu não esqueço da sua fé não fingida, uma fé verdadeira.
Você acredita em Cristo, você vive em Cristo. Paulo jamais o iria levantá-lo, erguer como um pastor, se Paulo não tivesse a certeza da fé verdadeira de Timóteo. Se Paulo não tivesse certeza que realmente ele era um servo do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, eu lembro da sua fé não fingida. Esta fé que primeiro já vem lá do passado, desde a época da sua avó, a Lloyd, e depois da sua mãe, Eunice. Estou convencido que eu também habito em ti. Nós temos que conhecer as pessoas, saber realmente aquelas que são cristãs verdadeiras. Porque não adianta nada nós estarmos falando, não, fulano é crente, fulano é evangélico, fulano é irmão, é irmã, mas você não tem certeza do comportamento daquela pessoa. Nós temos que amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, mas nós temos que termos certeza de que aquele que se identifica para nós como sendo irmãos, que seja realmente irmão. Aquele que se diz crente, seja realmente crente, seja evangélico verdadeiro, seja discípulo de Jesus, que seja seguidor de Jesus. Porque muitos falam, mas pouco realmente o são. Como disse anteriormente, são muitos os que buscam o Senhor em prol de uma bênção. Em prol de receber um milagre, em prol de receber algo assim ou assado. Mas poucos querem realmente submeter o Senhor. Poucos querem realmente agir em conformidade com a palavra do Senhor. Às vezes é necessário que essa pessoa apanhe muito, para só depois render-se ao Senhor. É necessário nós nos curvarmos diante do Senhor. É preciso. É preciso. Versículo 6. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habite em ti mediante a imposição das minhas mãos. Paulo orou com Timóteo, orou com ele com imposição de mãos, abençoando, clamando o Espírito, trazendo o Espírito de Deus sobre a vida de Timóteo. O Espírito de Deus, ele nos capacita, ele nos traz dons. Aí Paulo está falando, olha, eu quero que você entenda que você reavivar o dom de Deus. Não ser covarde. Não ter medo. Porque tem muitos que falam, não, eu sou do Senhor, eu tenho o Espírito de Deus, mas são covardes. Conclusão, nós mesmos afastamos o Espírito de Deus, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Agora, se eu falo que eu sou do Senhor, que eu tenho Espírito de Deus, mas eu tenho medo de pregar aqui, eu tenho medo de falar ali sobre Deus. Se eu falar no meu trabalho que eu sou evangélico, que eu sou crente, eles vão rir de mim. Se eu falar ali que eu sei o Senhor, eu posso ser até despedido. No colégio, na escola, na faculdade, as pessoas podem fazer gracejo. Na turma ali, ninguém acredita. Aí você não fala. Com isso você está negando a Cristo. Quando nós negamos o Evangelho, negamos de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, nós estamos negando a Cristo. E aquele que nega a Cristo, Cristo também o negará, está na palavra dele. É a palavra dele se cumpre. Nós não temos, o Senhor nos ensina que nós não temos que nos preocupar em agradar o mundo ou ser agradável para o mundo. Nós temos que agradar o Senhor. Nós temos que ser agradável ao Senhor. É viver a palavra dele. Paulo mesmo a Timóteo fala, aquele que está no mundo, o amor de Cristo não está nele. Aquele que ama o mundo.
Eu tenho que amar, eu tenho que satisfazer A ou B. Não temos preocupação de satisfazer, alegrar A, B ou C. Nós temos que alegrar o Senhor. É o Senhor. Nós vivemos nele, é Ele que nos dá vida, é Ele que vai nos dar salvação. Não temos que temer homem algum. Eu posso perder as amizades, que perca. Eu não posso perder Cristo. Eu não posso perder o Espírito de Deus. Eu tenho que revivar o dom que Deus me deu. Como disse anteriormente, em todo tempo nós temos que ser o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, sermos o Evangelho. Versículo 7, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Deus nos deu. Ele nos deu o poder de amor e de equilíbrio. Não covarde. Não, pastor, ali se falar eles vão ficar rindo, arruma desculpa, não, Deus não quer isso. Deus quer sim, Deus quer que nós sejamos cristãos. Nós temos que ser luzes. Brilhar. O mundo todo ali está em treva, todo mundo ali adora o capeta, adora o cão, adora o diabo, adora imagem, adora farra, festa, sexo, adora bebidas, adora drogas, adora roubo, adora tudo. Nós não. Eles estão todos na treva, nós estamos na luz. Nós odiamos, nós condenamos o pecado. Então nós sobressaímos. Somos luz, somos como farol. Nós temos que ser assim. Pastor, mas é difícil. As minhas amigas, todas elas estão divorciadas, estão no segundo casamento. E daí, mas você não. Você sabe que só existe um casamento até que a morte separe e acabou. Eu posso perder minhas amizades, que perca. Mas não perca o Senhor. Não perca o dom de Deus na sua vida. Não perca o brilho, não perca a luz. Versículo 8. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Não vamos envergonhar de Cristo. Pastor, mas Cristo, você vai envergonhar do sofrimento dele? Das humilhações que ele passou? Da morte dele? Paulo está falando, nem vergonha dele nem de mim. Paulo preso, apanhando, espancado o tempo todo, falando, não vergonha de mim não. Eu vejo pessoas, não, pastor, eu não posso estar pregando porque eu estou passando por essa ou essa situação. Eu estou nesta ou naquela luta. Eu estou nesta ou naquela batalha. E daí? Nós não fomos chamados para reinar, para dominar aqui, não. Nós fomos chamados para viver o Evangelho. Lutas nós teremos. Jesus disse que nós teríamos lutas, que nós teríamos aflições. Ele disse que nós teríamos. Então não faz diferença. Porque na minha casa tô com problema, tem a família passando problemas financeiros, problemas de saúde, problema este ou aquilo, não interessa. Mas viva o Evangelho, prega o Evangelho, fale do amor de Deus, mostre quem é Deus, independente do que você esteja vivendo. Nós falamos do amor de Deus, nós falamos de salvação, nós não falamos de vitórias aqui não. Porque tem que ter vitória, é só vitória, isso não é verdade. Cristo padeceu por todos nós. Então não podemos ter vergonha dele, não. Não podemos ter vergonha do sacrifício da cruz, não. Versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus
desde os tempos eternos. Jesus nos salvou. Jesus nos chamou para uma santa vocação. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sempre o Senhor nos mostra isso. A nossa santa vocação. A nossa vocação é seguir Cristo, é viver em Cristo. Então vivamos de maneira santa e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Nós somos chamados, não porque somos bonzinhos, porque as nossas obras são perfeitas. Somos porque Cristo é amor. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos comprou. É Cristo. Essa é a graça que nos foi outorgada, nos foi dada antes da fundação do mundo, por Cristo. Porque muitos pensam que Cristo só existe a partir do momento que ele apareceu na Terra. Ali ele simplesmente se revestiu de carne. Mas Cristo é muito antes do mundo, ele existe em Deus, com Deus. Cristo está com Deus o tempo todo. Lá no início do mundo, na fundação do mundo, Cristo estava lá. Você vai ver lá em Gênesis, lá inúmeras vezes, quando Deus, falando, se refere a ele, não no singular, mas no plural. Várias situações. Versículo 10. É que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. E Cristo apareceu. Antes ele existia, ele estava ali, mas ele apareceu. Jesus apareceu. O verbo, a palavra se revestiu de carne e se mostrou humano. Ele aniquilou a morte. A morte não tem mais poder. Ele morreu, a morte ela venceu. Mas Deus Pai o ressuscitou. Ele trouxe a vida. Ele foi ao inferno, ele lutou com o diabo, ele tomou a chave da morte. Hoje ele tem todo o poder e todos aqueles que forem a ele também vencerão a morte, também terão vida eterna. Mas tem que estar nele, tem que viver nele, tem que praticar a santidade, tem que viver o Evangelho. Ele trouxe luz e vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Por intermédio deste Evangelho. Ele trouxe vida. Ele trouxe vida a todos. Ao se render a ele. Ao se render a este Evangelho. Os que seguirem, ele trouxe vida. É o Evangelho de Jesus. Não do Evangelho. Não o Evangelho da prosperidade. Não o Evangelho das bênçãos desmedidas. Não é o Evangelho de vitória, não. Mas o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11, Paulo fala, e deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É deste Evangelho. Apóstolo, enviado. Ele foi constituído por quem? Por Deus. Nós conhecemos a história de Paulo. Quem chamou foi Jesus. Quando ele estava no caminho de Damasco. Foi chamado. Deus o constituiu como apóstolo. Ele fala, ele foi o último dos apóstolos. Apóstolos são aqueles que viram Jesus. Ele viu, Jesus apareceu. Jesus o chamou, convocou. Ele é um pregador do Evangelho. Paulo pregou de todas as maneiras. É na prisão, é para os reis, para a guarda, para prisioneiro, para todos. Sofreu por causa do Evangelho. O Espírito Santo Deus de mestre. Mestre. Pregador do Evangelho. É viver o Evangelho. Independente do sofrimento, independente de luta, independente de qualquer coisa, nós devemos
viver o evangelho, pregar o evangelho, praticar o evangelho, ensinar o evangelho. Sermos evangelho. As pessoas têm que ler em nós o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 12. Por essa causa eu também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei que tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele sofre por causa do evangelho. Por esta causa sofre. Nós devemos sofrer por evangelho? Glória a Deus. Nós devemos estar felizes, glorificarmos o Senhor por nós estivermos sofrendo por causa do evangelho. Pedro e João, quando foram levar surra por causa de pregar o evangelho, eles ficaram todos alegres, glorificaram o Senhor por terem sido achados dignos de sofrer por causa do evangelho. Então, antes de ficarmos preocupados com qualquer coisa, que viemos a sofrer, mas soframos por causa do evangelho de Jesus Cristo. Eu li hoje a carta, o livro, no 2 Timóteo, capítulo 1, até o versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Aqui está o esclarecimento. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.